Uma voz vai dizer o caminho para você. Não existe nada melhor que você ter alguém guiando para você o caminho, sim ou não? É ou não é? Eu gosto muito de viajar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar de carro. Quantos gostam de dirigir aqui? Levanta a mão. Eu amo dirigir. E quando eu viajo com a minha mulher, uma das coisas que eu não suporto, e tem sido uma dificuldade no meu casamento, ore por mim, é que ela dorme todas as vezes que a gente viaja. Ela dorme a viagem inteira e não tem nada pior que você ter alguém dormindo do seu lado quando você precisa de ajuda. Você já tentou enfrentar o trânsito da Marginal 5:30 da tarde com alguém dormindo sem falar para você, vira direito? É ou não é? Como é bom você estar do lado de alguém que está te indicando o caminho. Quantos aqui são gratos ao Senhor por alguém ter criado o Waze aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Waze. Sabe, irmão, o Waze te salvou de tantas multas. É ou não é? Se todo mundo passasse no radar sem o Waze. É ou não é? Sabe, como é bom ter alguém guiando o nosso caminho. Se tem algo que nós precisamos na nossa vida hoje, nós nunca tivemos tantas opções, nós nunca tivemos tantas situações na nossa vida, tantas possibilidades. E diante de tantas possibilidades, vem algo em nosso coração que é incerteza, é insegurança, é ou não é? Quem nunca teve indecisão? Quem nunca não soube fazer o que fazer, fazer o que deve fazer? Quem nunca esteve num lugar onde a insegurança tomou conta e tomou partido e você simplesmente travou? A falta de direção e a falta de convicção nos leva a parar enquanto nós devemos continuar. A nossa falta de certeza e a nossa falta de direção nos leva a ficar parados enquanto o mundo todo se move, enquanto Deus quer que você se mova. Deus quer que você continue em movimento, amém? A vida que você está vivendo hoje, ano que vem, você vai falar, uau, quantas coisas Deus fez. Eu tenho certeza que daqui a 2 anos você vai olhar para trás e vai falar, uau, quantas coisas Deus fez na minha vida. Quantos querem testemunhar isso aqui em nome de Jesus? Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ficar parado nunca é o momento. Pelo contrário, nós devemos estar em constante movimento, em constante evolução, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, experimentamos mais do Senhor, mais fé, mais cura, mais sobrenatural, sabe? Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você que existe uma voz que quer guiar o seu caminho, é a voz do Senhor. Deus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você que Ele é por você, Ele está com você. Se tem algo que Deus não vai poupar a você, é direção. Ele quer ser a bússola da sua vida. Ele quer mostrar para você o melhor caminho. Ele fez você, Ele fez o caminho. Ele quer colocar você no lugar certo, na hora certa. Uma voz dirá para você, no momento de indecisão, no momento de incerteza, Deus vai falar, ei, é para cá que você vai. É interessante que o profeta Isaías, o homem de Deus, o homem que representava ali a voz do Senhor, ele estava falando, ele estava profetizando ao povo na época do reinado do rei Ezequias. Ezequias foi um bom rei, tiveram reis muito piores que Ezequias. Mas Isaías está ali profetizando, contemporâneo ao rei Ezequias, por quê? Porque o povo de Israel naquela época, o povo de Israel naquele momento estava sendo ameaçado pelos assírios. Eles estavam sendo ameaçados pelos assírios quando o rei Ezequias, por pressão dessa situação, ele toma uma decisão e toma uma decisão ruim. Ele fala, eu vou pedir ajuda para Faraó. No capítulo 29, Isaías fala para ele, ei, não faça isso. Mas mesmo assim Ezequias fez. Ele foi lá e se associou com o Faraó, pedindo ajuda, reforço bélico. Para quem conhece a história bíblica, você sabe que Deus tirou o povo de Israel do Egito, sim ou não? Mas Ezequias vai lá e por medo
por insegurança faz o caminho contrário e vai até o Egito pedir ajuda para o povo de Israel. Quantas vezes nós, por insegurança ou medo, nós voltamos para um lugar onde Deus nos tirou? Quantas vezes nós, por estarmos inseguros ou indecisos, nós achamos mais segurança, nós achamos mais conveniente, nós achamos mais seguro voltar para o lugar que um dia Deus tirou você. Um dia Deus removeu você desse lugar. Ei, eu não sei se você concorda comigo, mas nós não devemos fazer alianças no momento que nós estamos indecisos, principalmente com o Egito. Nós não devemos nos aliançar com quem nós não deveríamos nos aliançar. Eu não sei se você concorda comigo, mas no momento onde você está fraco, no momento que você está mais vulnerável, é o momento onde, infelizmente, nós tomamos as piores decisões, sim ou não? Qualquer boia é salvação para quem está se afogando. E o inimigo é especialista em jogar uma boia para você quando Deus já está vindo com um helicóptero te resgatar. Imagina você está se afogando, o inimigo é especialista em jogar uma boia quando em minutos Deus vai chegar com o helicóptero para você. Ei, tome cuidado com as alianças que você faz enquanto você está inseguro. Tome cuidado com as decisões, tome cuidado com os passos que você dá. Ezequias era um bom homem, Ezequias era um bom rei, mas mesmo boas pessoas tomam decisões ruins, sim ou não? Mesmo pessoas bem-sucedidas, pessoas inteligentes, pessoas que querem realmente fazer o certo, quantas vezes você errou tentando fazer o certo? É ou não é? Ei, a melhor coisa a se fazer no momento onde você está inseguro é clamar ao Senhor, é falar com Deus, é falar com Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala. Estão comigo ou não, igreja? Isaías 30:15 diz assim: antes da gente ler, a gente já leu aqui que uma voz vai guiar, mas alguns versículos anteriores diz assim a Bíblia: diz o soberano santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Deus está deixando claro para Ezequias e o povo de Israel: não é no Egito que vocês vão conseguir descanso, não é no Egito que vocês vão conseguir paz, mas é em mim. A maior força de vocês é esperar. Fala para alguém que está do seu lado: a sua maior força é esperar em Deus. Fala para outra pessoa, vamos lá, sua maior força é esperar em Deus. Ei, quantos querem ser guiados pela voz de Deus aqui? Eu quero ser guiado por uma voz. Eu quero ser guiado pela voz no meu ouvido. Ei, é para lá que você vai. É para lá que você vai. Ei, não, filho, não pisa aí. Não é esse negócio. Ei, uma porta fechada às vezes é salvação para você. Um negócio que não deu certo é livramento para você. Às vezes um relacionamento que terminou, talvez dói agora, mas vai doer muito menos do que lá na frente. Tem situações que talvez você está enfrentando dor momentânea para não sofrer uma dor duradoura. Estão comigo ou não? É no descanso, é esperando. Ei, a nossa força é confiar na força do Senhor. A nossa força é colocar no Senhor a nossa confiança. Por quê? Porque quando você confia, Ele fala. Quando você confia, Ele dirige. Ei, Deus não vai dar para você direção se você estiver tentando do seu jeito. Deus não vai falar para você fazer um caminho ou ir para um caminho se você já tomou outro. Como é difícil você ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, sim ou não? Nossa, tem gente. Eu estou falando sobre caminho, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar o caminho para as pessoas,
Mas como difícil é quando a pessoa acha que sabe onde ela está. Não, eu sei o melhor caminho. Aí você fala, não pega Independência aqui na 9 de julho não, que está tudo travado. Não, ali está tranquilo. Aí a pessoa para, você fala, eu falei para você. Você está indo para algum lugar, não pega essa avenida aqui não. Não pega a Presidente Vargas 6 horas da tarde. Não, está tudo bem. Aí você fica lá 40 minutos parado. Vamos conversar? Como é difícil você ensinar o caminho para alguém que não quer ser ensinado. Deus não perde o tempo dele, Deus não vai perder o tempo dele, pelo contrário, Deus ele quer ensinar para você, mas para ele te ensinar, você precisa de um espírito ensinável, obediente. De nada adianta direção sem obediência. Para que Deus vai falar se você não vai ouvir? Talvez você fale, Deus não está me dando direção nenhuma. É porque você não está pronto, você não tem um coração ensinável, obediente para ouvir qualquer direção. Talvez Ele já te deu direção, mas o momento aonde você está é um lugar que Ele não queria que você estivesse. Talvez você está culpando Deus pelo lugar que você está hoje, mas o lugar que você está hoje é uma aliança com o Egito, Ele nunca pediu para você fazer. Eu quero declarar sobre a sua vida a direção do Senhor em nome de Jesus. Que a partir de hoje, a partir de agora, nós possamos decidir ouvir a Deus. Falar, Deus, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, sabe? A gente consulta tantas e tantas vozes, é ou não é? É interessante que quanto mais nós ouvimos outras vozes, menos nós ouvimos a voz de Deus, sim ou não? É engraçado isso, as pessoas recebem uma notícia, elas ligam para todo mundo. Elas ligam para todo mundo, elas mandam mensagem para todos os grupos. Aí a última coisa que elas fazem é falar, agora eu só posso orar agora, né? Agora eu só posso orar. Só pode orar. Ei, orar deveria ser a sua primeira ação. Falar com Deus deve ser a sua primeira ação. Quem ouve todo mundo não consegue ouvir a Deus. Quem fala com todo mundo, fala pouco com Deus. A palavra de Deus fala que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso primeiro refúgio. Davi diz, a palavra de Deus fala, Salmo 142:1, Davi diz, em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplico misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia, quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que eu devo seguir. Eu não sei qual que é o seu lamento, eu não sei o que aflige a tua alma hoje, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é o desafio que você está vivendo, eu não sei, mas eu quero dizer para você que na tua angústia, se alguém pode ouvir o teu lamento e fazer alguma coisa com o teu lamento, é o Senhor. Existe uma voz que realmente pode mudar o teu destino. Quando a gente reclama para pessoas como nós, quando a gente lamenta para pessoas como nós, é murmuração. Essa é a diferença de murmuração e lamento. Murmuração é quando você reclama do que está acontecendo para outros, mas lamento, clamor é quando você reclama do que está acontecendo para Deus. Deus nunca disse que não quer ouvir o seu lamento. Deus nunca disse que não quer ouvir, pelo contrário, Ele colocou um livro na Bíblia chamado Lamentações. Ele nunca se negou a ouvir que a sua situação está difícil. Pelo contrário, se tem algo que pode mudar a nossa vida é a oração. Se tem algo que pode mudar a nossa história, se tem algo que pode mudar a nossa vida é a oração. O que o povo de Israel estava aprendendo através do profeta Isaías, o que o povo de Israel estava aprendendo através da voz profética desse homem, é que diante do caos, diante do desafio, diante da dificuldade, só existe uma resposta: eu me voltar para a presença de Deus. Eu me voltar para a presença de Deus. Quantos querem mais a presença de Deus na sua vida aqui? Levanta a mão.
Quantos querem mais da presença do Senhor? Eu tenho convicção que Deus tem muito mais para fazer. Nós estamos em setembro e você vai experimentar ainda de milagres esse ano ainda, em nome de Jesus. Esse ano, em nome de Jesus, Deus vai fazer coisas na sua vida. Ei, Deus tem muito ainda a fazer. Eu não sei se você já está cansado, se você já tem ruga o suficiente, se você já gastou com botox o suficiente para aprender a confiar em Deus. Amém. Ei, já está na hora de você começar a descansar a sua alma. Ei, nós vivemos ansiosos, nós vivemos com síndrome do pânico, nós vivemos com medo, nós vivemos inconstantes, porque o nosso coração está no que nós podemos ver. O Egito para Ezequias, e essa foi o que o profeta Isaías estava falando. Ezequias, você está olhando para o Egito, para Faraó, e colocando nele a sua fé e a sua esperança. Você está colocando a sua fé naquilo que pode ser visto. Você está colocando a tua fé, você acha que a resposta para o teu desafio é o que pode ser visto, mas a resposta, porque você está vivendo agora, vem de Deus. Uma voz dirá a você o caminho, siga. Se Deus está falando para você ir, vai. Se Deus está falando para você ir, vai. Nós precisamos orar hoje e pedir isso ao Senhor. Deus, aumenta a minha sensibilidade à sua voz. Porque quando Deus fala, meu querido, quando Deus fala com você, eu não sei se você entende isso, mas quando Deus fala para você ir para o lugar, Ele não está construindo lugar. Ei, quando Deus manda você para um lugar, Ele não está formando lugar, pelo contrário, não existe delay, não existe tempo entre Deus falar e aquilo acontecer. Quando Deus fala, haja luz, a luz acontece. Quando Deus fala, haja firmamento, os firmamentos acontecem. Quando Deus fala, acontece. Então, se Deus falou, não é o quanto tempo vai demorar para você. Não é tempo, é o quanto que você precisa para tomar uma decisão para confiar. Deus não está esperando, não existe um tempo, um cronômetro, Deus está esperando para mim tomar um passo. Não. Se Deus falou, esse lugar já existe, cabe a você ter fé o suficiente para acessar, amém? Se Deus falou, já aconteceu. Se Deus falou, ei, vira para a esquerda, vira para a direita, é para lá, abre essa porta. Porque já existe esse lugar. Deus quer que você tenha fé suficiente para acessar. Ei, está na hora da gente começar a viver por fé. Nós somos o povo que crê em Jesus. O povo que crê em Deus precisa começar a viver mais de fé, mais de milagre, mais de sobrenatural. Porque isso é o testemunho de Cristo na sua vida. É isso que escandaliza as pessoas à nossa volta. O que Deus está fazendo nessa pessoa. Não tem como a gente viver de maneira normal, crendo num Jesus sobrenatural, sim ou não? Amém, igreja? Amém. Direção divina. Direção divina, olha que a palavra de Deus fala. Vocês estão comigo ou não? Deus está falando com você? Isaías 30, 19. Olha o que ele fala. Uma voz vai te dar direção. E olha o que ele diz: ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Será que a gente pode tomar posse dessa promessa em nome de Jesus? Vamos tomar posse dessa promessa? Você está na Bíblia para a gente, amém, igreja? Ó povo de Sião, ó povo de Ribeirão Preto, vocês que moram em Ribeirão, vocês, minha igreja, você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, responderá a você. Assim que Ele ouvir, Ele vai responder a você. Isaías está falando, vocês estão buscando no Egito a resposta. Vocês estão buscando no Egito a resposta, mas a resposta está quando vocês falarem. Quando você começar a clamar, Ele vai ouvir e Ele vai responder você na hora. Deus não fica demorando para responder no WhatsApp igual algumas pessoas, sabe? Ele responde você na hora.
Ele quer responder quando você clamar. Você quer parar? Você quer que as suas lágrimas cessem? Você quer que o sofrimento cesse? Começa a clamar mais, pois Ele será bondoso com você. Ele vai ser bondoso com você. Você está andando com Deus. Deus é o seu Deus, aquele que pode todas as coisas. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsequenu. Ele é o teu Deus. Não se esqueça o tamanho do Deus que você serve. Não se esqueça do tamanho de Deus que você serve. Quantas vezes nós estamos tão distraídos no caminho que a gente esquece com quem a gente está caminhando, é ou não é? Quem já esqueceu o filho no shopping? Que levanta a mão. Gente, é super normal isso. Por favor, vamos normalizar isso. Às vezes você está vendo uma vitrine, você está conversando, você está tomando um café. Acontece às vezes, eu estou com a minha filha e eu estou lá falando no celular, tomando café, olhando vitrine, preço. Quando eu for ver, eu estou andando assim, e ela, pai. Eu falo, desculpa. Vem, filha. Eu já falei várias vezes para ela, filha, eu nasci antes de você tem que me seguir. Você me segue. Filha, eu que pago as suas contas. Não fala isso para ela não, brincadeira. Vou falar em 5 anos. Mas a gente está tão distraído no caminho que a gente se esquece com quem a gente está caminhando, sim ou não? A gente se esquece. Talvez você está com tanto medo, talvez você está tão inseguro, talvez você está com tanta insegurança, talvez você está tão confuso que você se esquece que Deus é por você. Você se esquece que Deus está com você. Você se esquece. Talvez você está lá pensando no caminho com medo. Você olha para o carona, Deus está lá assim, ó. Eu estou aqui. Fala que eu estou te ouvindo. Clama que eu não vou demorar para responder. Ei, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Ei, amigos, irmãos, eu quero dizer para você, nós precisamos aprender o poder que existe em falar com o Deus que responde. Amém? Você está com fé aí ou não, gente? Ou só eu estou demais hoje, eu estou muito pentecostal. Ei, a gente precisa clamar mais, orar mais. Esse dia eu estava para tomar uma decisão, precisando de uma resposta do Senhor, e eu estava conversando com várias pessoas, e parece que Deus me deu um tapa na cara, sabe quando você toma um tapa assim? Ei, aí falaram para mim assim, ó, Pedro, eu acho que a gente pode orar, né? Eu falei, realmente eu não orei sobre isso ainda. Vamos orar agora. Vamos orar agora, vamos dobrar o joelho agora, vamos pedir ao Senhor agora, vamos pedir para aquele que tem todas as respostas. Eu creio em nome de Jesus que você não vai ter mais insegurança. Eu creio que você não vai mais ter medo, você não vai mais ter ansiedade, você não vai perder a noite de sono, você não vai derramar mais uma lágrima, porque você entende que o Senhor é por você. Você entende um Senhor que está com você. Você entende um Deus que responde às orações. O nosso Deus responde às orações.